O canal Pensando Livre apresenta imposição das mãos ou passe magnético entre Jesus de Nazaré e o Edgar e seus colegas. Eu vou ficar com o mestre de Nazaré. Sobre os verbetes que nós vamos utilizar aqui, é importante que a gente separe as coisas. A palavra energia é a capacidade que você tem de realizar trabalho. Então, energia é capacidade de realizar um trabalho. Força é quando você é capaz de mudar algo que estava parado para entrar em movimento. Apliquei uma força e a coisa se moveu. Isso é força. E no Espiritismo, fluido universal está colocado entre a matéria e o espírito. O espírito atua sobre o fluido universal, faz várias combinações e aí produz invariáveis quantidades de coisas. É chamado também fluido cósmico universal, fluido primitivo, fluido elementar e por aí vai. O que é o passe, então, no Espiritismo? Não é? Pois é. Buscando em todas as obras de Allan Kardec, aquele que codificou a doutrina espírita, escutando dos espíritos e fazendo as perguntas a esses espíritos, não encontrei uma só vez a palavra passe. E aí eu fui, por quê? Bom, o porquê é simples. Essa palavra é um neologismo criado por um mesmerista bem depois da morte do Kardec. Então, como é que o cara vai usar a palavra se a palavra ainda não foi inventada para designar tal coisa? Impossível. Logo, Kardec não usa passe na obra básica, naquilo que é verdadeiramente o espiritismo. Ok? Bom, mas e a palavra, ou os dois verbetes, imposição de mãos? Isso aí é antigo. Começa lá no Egito, passa pela Grécia e em Jesus fica patente. Mateus, Marcos, Lucas, João, em Atos dos Apóstolos, todos falam que Jesus impôs as mãos. E, mais ainda, se impuserem as mãos sobre os doentes, os enfermos, eles ficarão curados. É uma promessa de Jesus de Nazaré a nós. Opa! E isso aí é algo que não tem como modificar. Está aí. Tem 2000 anos que está à nossa disposição. O que vem a ser, então, a imposição das mãos que Jesus falava? É um ato de colocar as mãos sobre alguém com a intenção de transferir o fluido vital. Opa, vamos para o espiritismo aqui. Onde é que isso aí está escrito? Na introdução de O Livro dos Espíritos. Tá lá. O fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Onde mais a imposição das mãos está escrita na doutrina espírita, aquela obra que sem ela não é espiritismo. É outro negócio, mas não é espiritismo. Está no Livro dos Médiuns, está na Gênese, nas obras póstumas e na Revista Espírita. Vamos lá? No Livro dos Médiuns, ele diz lá, na página 144, assim se explica a faculdade de curar pelo contato e pela imposição das mãos. Então, colocar a mão na barriga de uma pessoa que está se sentindo mal nessa região é o contato. Impor as mãos é colocar próximo, não é botar em contato, é colocar próximo. Mas ambos funcionam, já que o capítulo que isso trata está falando de curadores. Pô.
E mais, os médicos curadores, aqueles que têm o poder de curar ou aliviar a dor, pela só imposição das mãos ou pela prece. Então nós já temos três jeitos: o contato, a imposição das mãos e a prece. Pela prece, a gente já pode fazer isso longe, claro, concorda comigo? Se pelo contato e pela imposição das mãos o paciente tem que estar à nossa frente, pela prece ele não precisa. Ele pode estar longe de nós. No livro dos médicos, continuando, se você magnetiza, essa palavra é importante. Kardec era um adepto do mesmerismo, magnetismo. Nós vamos falar sobre isso. Se você magnetiza com o propósito de curar, e além disso, invocas um bom espírito, se esse espírito se interessar por você e pelo paciente, pelo doente, ele aumenta a tua força, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias para curar. É a base da fluidoterapia, está aí, pô. O que é, então, esse tal de mesmerismo? É também chamado mesmerismo ordinário animal. Uma tese criada por Mesmer em 1774. Ou seja, Kardec, quando nasceu, isso já existia, já estava funcionando, quando ele nasceu. Quando ele ficou adulto, ele estudou a fundo esse troço aí. Lá, fala muito em fluido universal, como um agente de influência. Mas eles trabalhavam principalmente com ímãs. Por quê? O Mesmer não estava sozinho. Ele juntou uma equipe e a coisa foi para pesquisa médica mesmo. Depois de 3 anos, ele acabou largando os ímãs e passou a pôr as mãos, ou a impor as mãos. Quando ele trabalhava com os ímãs, você está vendo essa figurinha embaixo, a tina de Mesmer? Pois é, isso aí vai nascer um conceito bastante interessante para ser usado lá no Espiritismo, chamado corrente magnética. Vamos adiante. Onde mais está escrito? A Gênese. Se o fluido universal é o elemento primitivo do corpo, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O Kardec aí está conversando com os espíritos sobre fluidos. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica. Então é interessante a gente pensar o seguinte: às vezes você está fazendo um tratamento do magnetismo de Mesmer e ele é lento, tratamento prolongado. Mas, às vezes, é como uma corrente elétrica, você impõe as mãos e cura. Nesse caso, você está trabalhando com algo mais do que a corrente magnética lá do nosso amigo Mesmer. Também é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica, que pode ser desenvolvida por meio de exercício. Ora, o Mesmer ensinava os seus discípulos a usar a fluidoterapia, magnetismo dele lá. Para nós, aqui no Espiritismo, nós vamos usar a imposição das mãos, mas sabendo que a capacidade de curar é uma mediunidade rara. Não está em todos nós. Essa capacidade de colocar a mão e curar, como Jesus fazia, isso aí é raríssimo. Raríssimo, raríssimo. Se o efeito não foi provocado por nenhuma vontade de Jesus, então não houve em Jesus nem a magnetização, nem a imposição das mãos. Para ele, bastou a irradiação fluídica normal. Meu Deus, o que é isso? Irradiação. Bom, a palavra irradiar significa lançar de si. Ou seja, Jesus lançava de si este dom de curar. Lembra daquela mulher que passou a mão na roupa dele e se curou? Ele cuspia no barro, passava no olho das pessoas, o cara se curava.
Ele passava a mão em cima das feridas da lepra e curava. Isso aí é irradiar. É bem mais do que impor as mãos. A irradiação no espiritismo também existe. Ela pode ser feita para transmitir fluidos espirituais à distância. Tem gente que dá o nome de apometria, os cambau a quatro, não importa. A gente está falando da mesma coisa. É irradiação. É a projeção do pensamento ou do teu sentimento de amor ao próximo para outro lugar ou para outra pessoa que não esteja na tua frente ali. Orar, se concentrar, vontade, focalizar o objeto, algo que é. O cara está se sentindo mal, está na UTI do coração. Então vamos pensar no coração do cara. E aí a coisa pode acontecer. Pode. Ensina na Gênese 3 formas que a ação magnética se dá. Primeiro, pelo fluido do magnetizador, magnetismo, mesmer. Segundo, pelo fluido dos espíritos, espiritismo. Terceiro, pelo fluido dos espíritos que se derramam sobre o magnetizador, que aí sim canalizam para o paciente. Essas seriam as 3 maneiras com que se pode curar usando o magnetismo, ou a fluidoterapia e aquilo que a gente chama de manifestação mediúnica de cura. Para entender melhor, esse desenho aqui diz tudo. Magnetizador diretamente sobre o paciente, um espírito diretamente sobre o paciente, ou o espírito sobre o magnetizador, que por sua vez canaliza para o paciente. Em obras póstumas, Kardec também vai tratar do mesmo assunto. A mediunidade dos médios curadores é contato, é posição das mãos, às vezes pelo olhar, um gesto. Jesus cansou de fazer isso, mas nós não somos Jesus. Então vamos impor as mãos. Bom, essa semelhança. Jesus teve uma coisa um pouquinho diferente, porque essa faculdade é espontânea. Então, não tem como você desenvolver um médium curador. Não, isso não existe. É espontâneo. Já nasce com isso aí. Então, a faculdade de curar pela imposição das mãos deixa evidente que é uma forma de expansão. Essa forma de expansão, diga-se de passagem, depende muito também de qualidade moral do médium, tá? Não vem para cá dizer que não, mas aquele fulano que cobra. Esse fulano que cobra não está acompanhado dos melhores espíritos. Pode até que cure. Por quê? Porque o paciente tendo merecimento, a oração bem feita, a fé, leva a cura também, como o placebo leva lá na medicina tradicional. Bom, não vamos confundir os médicos curadores com o médium receitista. Os receitistas, eles são psicográficos. Eles vão psicografar uma receita. Um espírito vai ditar a receita. Não vai curar ninguém. O professor Evaí teve cuidado de dizer que as curas pela imposição da mão pode ser também do espírito do médium, sozinho. Ou pode ser com a assistência de um outro espírito sobre o espírito do médium. Esse efeito mediúnico resulta na combinação de fluidos que emite tanto de um espírito como de um médium. Mistura tudo e quem se dá bem é o paciente que está necessitando. Na revista Espírita, ele veio falando também N vezes sobre isso. É uma espécie de magnetização de fato e pelo pensamento, ou pelo pensamento. Todo indivíduo pode fazer isso, tudo depende da sua fé, seu fervor, da sua confiança em Deus. As qualidades morais sempre vão influenciar a intenção, o desejo, mas não se esqueça, o médium de cura está doente, ele deve ir trabalhar?
Não. Primeiro você deve se autocurar. Primeiro você deve procurar um médico adequado para te curar. E depois você vai para fazer os trabalhos de cura, seja onde for. 5 ou 6 espíritas se reunirem, podem fazer uma magnetização mental próxima ou remota, à distância. O nome disso é corrente fluídica. Nós estamos cansados de fazer isso daí para a fluidoterapia, lá com as águas que são colocadas no centro do espírito. É a coisa mais natural do mundo para os espíritas. Irradiação, corrente fluídica. Essa corrente fluídica ou magnética é a união mental dos médios com a intenção de socorrer alguém que está longe. Essa descarga fluídica é feita no obsidiado por vários espíritas, também nas sessões de desobsessão. Por meio dessa corrente, você pode romper os laços fluídicos do paciente e do obsessor que hoje está atrapalhando a sua vida. Na fluidoterapia, eu já disse, é o tratamento espiritual voltado para a cura através dos fluidos. Pode ser uma transfusão pura de energia psíquica espiritual e alteram, sim, o campo celular. Tem uma experiência interessante de um físico quântico japonês que altera a estrutura molecular da água, faz ela aparecer com gelo, só com a imposição das mãos. Logo, é algo tremendamente material. Aqui, a gente acaba com Jesus e Kardec. E aí, não se usa mais a imposição das mãos. Começa o passe nesse paísão chamado Brasil. Em 1950, Edgar Armand lança um livro falando como deve ser dado o passe. Traz um monte de coisa do hinduísmo para dentro do espiritismo e ali nasce esse negócio chamado passe. Resumindo, a imposição das mãos foi trocada pelo que se chama passe aqui no Brasil. Caiu nas graças de todos. Milhares de livros, manuais, recomendações, com seminários estão à venda para falar de passe. Imposição das mãos, não. Basta ler Jesus de Nazaré. Ou Kardec, quem sabe. Bom, ficamos aqui então com as seguintes opções. Vamos seguir Jesus de Nazaré, vamos seguir Allan Kardec, até mesmo essa grande igrejona que estão criando aí, a FEB, está propondo a imposição das mãos. Ou seguir o preconizado lá pelo Edgar Armand e dar passe. Ou, se você quiser, crie um rito seu. Não importa. É hora de você usar o teu livre-arbítrio e a tua fé raciocinada. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, mas não deixe de comentar. Teu comentário é fundamental. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima!